Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luana Zapater, eu sou dentista, empresária, dona da clínica Renove Odontologia e Harmonização Facial. Estou aqui hoje para dividir com vocês um pouquinho da minha experiência, das minhas referências, né? Falar um pouquinho do empreendedorismo voltado aqui para minha área, porque eu faço no meu dia a dia, né? Eu comecei a empreender de verdade mesmo, assim, forte, tem uns 3 anos e meio mais ou menos, né? Eu sou formada há 9 anos, mas antes eu tive experiência, né, com consultório próprio, depois fui trabalhando como especialista atuando em endodontia para outros consultórios, e depois que fiz a harmonização facial resolvi montar o meu próprio negócio para que eu pudesse atender da maneira como eu achava mais interessante, mais confortável e mais agradável para os meus olhos, né? Eu tinha esse sentimento de que tinha que ser exatamente daquele jeito. E aí eu comecei aí nessa trajetória do empreendedorismo. É muito interessante, assim, para mim, todo dia eu aprendo um pouquinho, né? Porque o empreendedor, ele aprende todos os dias, não tem jeito. Perceber como as referências que eu tive me fizeram crescer num nível que eu jamais imaginaria que eu pudesse, né? Claro, o que é grande para um, às vezes não é para outro, mas pelo que eu vivi, o que eu vivo hoje é muito maior do que eu poderia imaginar um dia, né? Eu trabalho com harmonização facial na clínica, a gente tem foco aqui em atendimento, em experiências com os pacientes, e isso fideliza muito os pacientes da clínica, os dentistas e todo o nosso corpo clínico aqui. A gente trabalha, mas antes disso eu tive várias referências, né, no empreendedorismo que me marcaram bastante e me fizeram chegar onde eu tô hoje, né? Uma delas, assim, uma das minhas principais até, foi o Flávio Augusto, que ele é o dono da empresa WhatsApp. Ele tem um canal onde ele fala sobre geração de valor, sobre equity, sobre você aumentar, agregar valor à sua empresa, sobre você pensar fora da caixa, pensar grande. Eu aprendi muito isso também com o Carlos Wizard, que é um dono da Wizard, de várias outras empresas. Eu comecei a seguir muita gente que realmente são grandes empresários e fizeram grandes coisas, né? As minhas referências eram minhas referências familiares, os meus amigos. Eu não vim de uma condição financeira favorável, né? A gente não tinha assim uma boa condição. Então na minha família não tinha empresário, tinha um tio só, onde a família trabalhou para ele, mas eu não tive muito contato próximo. Entre os meus amigos também, não tive ninguém assim que era empreendedor, assim como não tive nenhum dentista também. Tudo a gente teve que ir aprendendo na prática e estudando como tudo funciona para tentar fazer o melhor, né? Mas eu me encontrei muito estudando empreendedorismo, porque a gente nunca acredita que uma vida pode ser tão mudada, tão moldável, tão maravilhosa quanto a gente espera, porque a gente nem espera, na verdade, né? A gente nem imagina o quanto a gente consegue depois que a gente percebe que é capaz. Então, Flávio Augusto, que ele tem esses livros que chamam Geração de Valor, né? Ponto de Inflexão, também foi um livro bem importante que mostra o start que a gente tem que ter para tomada de decisão, para mudar a nossa vida. Então, foram as referências iniciais que eu tive no empreendedorismo. Eu sou muito grata porque realmente abriu muito a minha cabeça. Dali eu já estudava muito marketing na odontologia, gestão, e devagarzinho eu já estava ali tentando me encaixar dentro do empreendedorismo, com um curso também do Ricardo Novak, que foi um divisor de água assim, na minha vida, porque ensinou muita coisa, como a gente fazer, né, com carinho, dar o melhor. Eu trabalhei muito depois que eu comecei a estudar. Então eu digo que de 3 anos e meio pra cá eu trabalho de domingo a domingo, mais de 14 horas, com certeza, por dia. A minha rotina é acordar às 4 da manhã, então botar toda a minha agenda em dia, organizar tudo que eu deixei do dia anterior para trás, pelo cansaço do final do dia, e estudar, né? Então eu faço isso todos os dias. Faço não porque é uma obrigação, mas porque eu percebo que hoje isso faz parte de mim, é normal. Não tem como eu fazer a minha empresa crescer, evoluir, dar conta de tudo que eu faço se eu não tiver essa rotina. Então hoje é um start normal, assim, faz parte do meu dia a dia isso. E eu jamais me enxergaria diferente do que eu vivo hoje. Mas voltando nas referências,
Eu acho muito importante a gente falar disso também, porque eu não tinha referências, né? Eu não tinha empresários, eu não tinha dentistas, eu tinha um sonho e era o que eu tinha. Então, hoje, com o avanço da internet, a gente tem tudo à mão, né? Eu comecei a pesquisar muito, e aí a cada livro que eu lia, tinha mais 10 que eu queria ler depois, de assuntos próximos. E eu fui aumentando muito a minha rede de conhecimento, assim, né? Foi aumentando muito a minha visão. Cada livro que eu li me fez enxergar 10 quilômetros à frente. Então, um ia juntando as ideias de um no outro, e isso foi mudando muito a minha maneira de pensar, as minhas vontades, os meus sonhos, os meus desejos. Eles foram se moldando em um período muito curto de tempo, porque dentro disso eu também aprendi a criar metas, né? Então minhas metas individuais sempre foram muito grandes e eu consigo lidar com isso porque estudo isso, né? Então a questão da referência é uma coisa muito legal, assim, que eu super indico, porque a gente precisa ter mentores, a gente precisa seguir, né, aproveitando a internet, seguir pessoas grandes, pessoas que realmente trazem um conteúdo onde a gente possa ter um crescimento muito grande, pessoal mesmo, né? Porque empreender é aprender todos os dias. O empreendedor, ele está sempre ali buscando novo, inovação, tecnologia, tudo muda muito rápido, a gente não consegue mais acompanhar no século que a gente está, toda essa era de inovação. Então, disso também eu estudo muito o Vale do Silício, que é onde tudo acontece na Califórnia, um dos meus sonhos é ir para lá. Logo já estou me programando para ir também, porque depois que você passa a entender um pouco do assunto, parece que o seu sonho, a cada mês que passa, multiplica em umas 10 vezes. E você enxerga o quanto você consegue ir longe, porque você todo mês está indo um pouco além, entendeu? Então, empreender para mim é isso, é não ter barreiras, é não ter limites, é enxergar que eu posso fazer o que eu quiser. O que me limita é meu tempo, porque se dependesse de mim eu já tinha feito. Eu acho que o empreendedor, ele tem que sonhar grande, ele tem que ter dentro dele total certeza de que ele é capaz de chegar onde ele quiser. E é difícil, eu não posso falar que a Disney empreender é muito difícil. A gente trabalha muito, a gente fica muito cansado, a gente se estressa bastante com os problemas que muitas vezes não são causados por nós mesmos, né? São por toda a equipe que trabalha com a gente, mas isso faz parte, né? Às vezes todo mundo vai ter fases ruins, mas a gente precisa entender que uma fase ruim é uma fase, né? Não vai estar ruim para sempre porque está ruim hoje. São fases em que a gente passa e a gente amadurece, né? Já teve vezes que eu me dei muito mal financeiramente, com escolhas erradas, com apostas erradas, isso eu tive bastante até. E nenhuma delas eu me deixei abalar, assim, claro, foi um aprendizado e foi muito bom ter perdido só dinheiro, porque tem gente que perde coisas muito maiores, né? Família, amigos, tem gente que perde tempo, a própria vida. Então eu acho que, assim, em todos os momentos onde eu saí da minha zona de conforto, onde eu tive um problema muito grande, eu amadureci muito. Então isso também fez parte da minha trajetória, né? E o empreendedor, ele tem que entender isso. A gente sempre vai crescer depois que a gente errar bastante. Não tem como crescer em cima de um colchão, né? A gente tem que ralar mesmo, plantar e colher debaixo da terra cada frutinha que a gente merecer ali, né? É um processo bem difícil, é uma tarefa bem difícil. Empreender é para poucos, não é uma coisa que qualquer um consegue e dá conta e leva e faz crescer, né? Tanto é que nas pesquisas eles mostram que a maioria das empresas não ultrapassa o 5º ano de vida, né? As pessoas não conseguem muitas vezes fazer com que aquele sonho se prolongue. Então, no meio do caminho, muita coisa vai se perdendo. Mas quem sonha grande, quem entende do seu potencial, quem entende que isso é uma escolha de vida, né? São hábitos, né? O sucesso é uma soma de pequenos resultados. Então, tem dia que não vai ser bom e no outro vai, a gente vai aprender com isso. E a persistência, né? Essa coisa de fazer todo dia um pouquinho mais, um pouquinho melhor e moldar coisas e estar aberto para mudanças, isso é o que torna um empreendedor
uma pessoa que vai crescer, uma pessoa que vai ter sucesso, né? Porque sucesso nada mais é do que a soma de tudo que é feito de pouquinho em pouquinho, com muito amor, a gente chega lá, né? Mas o bom empreendedor, ele entende que os fracassos são necessários e eu não conheço uma pessoa que tem sucesso sem ter tido vários fracassos ao longo do caminho. Muita gente fracassa e para na primeira dor de barriga, né? Mas o empreendedor não. Então, pra gente falar, encher a boca, falar que a gente é empreendedor, que a gente tem que ter um sonho, a gente tem que ter metas, a gente tem que estar disposto, tem que ter energia, tem que bater de frente, tem que chegar e resolver, buscar sempre a solução, porque a própria palavra empreendedor, ela diz que o empreendedor, ele vê solução nos problemas do outro, né? Então, o empreendedor é aquele cara que olha uma necessidade, vai lá e consegue fazer alguma coisa para suprir aquela necessidade das pessoas, que seja com um produto, com um serviço. Ele descobre oportunidades. Então, o pessoal fala muito de crise. A crise é um dos melhores momentos para a gente empreender, porque é quando a gente tem uma nova oportunidade de uma situação diferente acontecer. Então, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Isso é bem antigo de se fazer. Enquanto uns tossem, outros vendem máscara. Então, às vezes o empreendedor, ele consegue achar ali com muita facilidade a luz no fundo do túnel, né? A gente consegue ter uma cabeça aberta, consegue ter visão de futuro, sonhar, planejar, criar metas. Tudo isso é fundamental. Então eu vim aqui falar um pouquinho sobre essas referências, que foram as minhas referências iniciais, né? De quando eu decidi empreender, isso foi o comecinho de tudo. Hoje eu já tenho várias outras, mas eu ficaria muito tempo aqui falando. Então eu vim aqui desabafar um pouquinho, falar pra vocês como é um pouquinho aqui da nossa rotina, né? Do que é pra mim o empreendedorismo, de quem foram as minhas referências. E eu espero estar sempre vindo por aqui, falando um pouquinho mais sobre o assunto, para quem se interessar, para quem gosta, né, de empreendedorismo, para quem se enxerga dentro disso. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo, se vocês conhecem alguém que se interessaria por esse tipo de assunto, né, eu vim aqui com muito carinho falar um pouquinho para vocês sobre empreendedorismo. E eu volto na semana que vem com mais um conteúdo. Um beijo e até a próxima!